O número de desaparecidos no Brasil ultrapassou 79 mil pessoas, segundo o Anuário da Segurança Pública. O levantamento leva em consideração dados coletados em 2019, quando foi sancionada a política nacional sobre o tema. 79 mil pessoas que saíram de casa e por algum motivo nunca mais voltaram. Em média, ocorrem 217 desaparecimentos por dia no Brasil. Crianças, adolescentes, adultos e idosos que não se tem notícias de onde e com quem estão. A situação de pessoas desaparecidas ainda recebe pouca atenção do poder público, segundo entidades que trabalham em prol desse tema. Em 2019, o Congresso Nacional aprovou a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Mesmo assim, 2 anos depois, o país não tem sequer um cadastro unificado das ocorrências. O pai de Maria Júlia está desaparecido há 6 anos. A última vez que foi visto, tinha saído para trabalhar. É triste ver alguém morrendo, né? Mas quando a pessoa morre, você sabe onde que ela tá. Ou então, se ela falou que não quer mais você não vai esperar mais ela, né? E quando você não tem nenhuma notícia, não tem como você saber o que aconteceu, como que tá, se tá vivo, se tá morto. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha lançou um relatório que avalia as necessidades dos familiares de pessoas desaparecidas no estado de São Paulo. A principal delas é simplesmente saber o que aconteceu, receber uma resposta sobre o paradeiro do ente querido ou ao menos ter informações consistentes das investigações de que aquela pessoa está viva, morta ou não tem interesse em retomar o convívio familiar. Creio que meu filho está vivo, mas não tenho certeza. Eu não posso nem rezar para a alma dele, porque eu me sinto culpado. Se eu rezar para a alma dele, eu estou perdendo as esperanças, eu estou jogando a toalha. Por isso que eu acho que todos buscam por uma resposta, porque querem sair desse pesadelo. Viver sem resposta, uma coisa é você saber, a vida da gente, todo mundo, uma hora vai terminar, né? Agora, eu sinto que a vida da minha mãe foi uma vírgula. Eu não sei o que aconteceu. A gente continua sobre esse assunto agora, conversando ao vivo pela internet com a coordenadora do programa Pessoas Desaparecidas e Suas Famílias, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Larissa Leite. Olá, Larissa, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Muito obrigada pelo convite. Larissa, esse tema é bem complexo, né? Porque muitas pessoas desaparecem. O número até me chamou a atenção, em média, 217 pessoas por dia. Me parece que o levantamento, né, é um número muito alto, nem esperava. Mas, enfim, o estudo, o que vocês constataram em relação à dor dessas famílias? São pessoas que param completamente também as suas vidas, né? Em busca de uma resposta, aquela expectativa de não saber, fica no escuro completamente. Então, como é que foi esse trabalho? Divide conosco. Bom, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha trabalha em mais de 80 países do mundo com esse tema do desaparecimento de pessoas e tem visto, né, em todos esses lugares como isso impacta todas as áreas da vida de uma família que tem uma pessoa desaparecida. Então, para entender como isso acontece aqui no Brasil e poder apoiar as autoridades com recomendações, apoio técnico, sugestões, nós fizemos em 2018 esse processo de escutar um grupo de famílias de pessoas desaparecidas de São Paulo e também servidores públicos e agentes de organizações não governamentais que atendiam já casos, né? E o que a gente confirmou, Rafaela, é que, de fato, aqui no Brasil, o impacto do desaparecimento é devastador. Além disso que a gente ouviu na reportagem, da convivência com a dúvida, essa angústia que não se fecha enquanto não há respostas, né? As famílias acabam enfrentando outras consequências, porque na medida que não há um procedimento estándar e protocolar de busca, as famílias acabam batendo em tantas portas e os servidores públicos, muitas instituições não estão preparadas para lidar com essa realidade. E isso acaba trazendo uma bola de neve que afeta a saúde física, a saúde mental, afeta a parte econômica, porque as famílias dedicadas à busca não trabalham, também investem na busca. Às vezes a pessoa desaparecida contribuía para o sustento da família, né? E há problemas jurídicos envolvidos para os quais também a lei brasileira ainda não responde. Então, o que a gente vê é um impacto devastador e muito específico que precisa de uma resposta à altura também.
E você falou que há esse descompasso, uma falta de informação do poder público, dos servidores, dos órgãos competentes, né? Quais as maiores dificuldades enfrentadas por essa família? Falta apoio, falta política. Nós já temos, né, uma política nacional, mas para dar efetividade a ela, quais são os gargalos? Olha, eu acho que as conclusões a que a gente chegou são muito parecidas com as conclusões que já o Brasil tem também identificado, porque exatamente como você falou, tem essa lei de 2019 que fala de coordenação entre instituições. Né? Você imagina, uma pessoa desaparecida no contexto aqui do Brasil, ela pode estar viva ou pode estar falecida. E quantas instituições é que podem ter informações sobre o paradeiro de pessoas? São muitas. E considerando que essas instituições podem ser municipais, estaduais ou nacionais, essa coordenação ela precisa ser muito forte e, de fato, existem essas pontes a serem construídas. Então, é o que a gente chama de um mecanismo de busca, identificação, localização de pessoas que precisa ser aprimorado. E esse seria um principal gargalo. E ter uma padronização de procedimentos com pontos focais bem claros para as famílias, para que elas não precisem ficar elas indo nos hospitais, nos IMLs, enfim, em abrigos, em organizações não governamentais, buscando na rua, porque tudo isso poderia ser coordenado por uma única instituição, né? Larissa, por favor, pode concluir. Não, eu ia dizer que esse é um dos gargalos, porque quando a família tiver segurança de que isso está acontecendo, sua angústia vai ser menor, ela não vai correr riscos e não vai precisar investir todo o seu dinheiro, né, nessas buscas autônomas. E qual que é o primeiro passo, né? Eu percebi que a ausência, existe um protocolo ali de 24 horas. Antigamente a gente falava nisso, né? Tantas horas para procurar a delegacia ou as autoridades. Qual é a orientação hoje? Olha, até onde a gente conseguiu identificar aqui no Brasil, essa nunca foi uma regra escrita de esperar 24, 48, 72 horas. Mas há algumas práticas, né, que se reproduzem no dia a dia. O que a gente observa é que existe, sim, essas iniciativas ao nível federal, né, para a implementação da lei. Então, foi recentemente lançado um comitê gestor para o desenvolvimento da política nacional, também um decreto e algumas portarias falando de criação de grupos de trabalho para criar protocolos. Né? Então, acho que esse caminho é o caminho correto para dar respostas concretas para as famílias. E no âmbito local, isso também é muito importante. Né? A lei fala de ter autoridades centrais ao nível dos estados. E dessa maneira a gente identifica que também poderia ser canalizado o esforço para criar centros de atenção multidisciplinar aos familiares, porque todos, além da questão da busca, de ter informações claras de um protocolo padronizado a nível nacional, é importante atender a família enquanto a busca está acontecendo, né? Para que essas consequências todas de saúde, econômicas, relacionadas também ao próprio reconhecimento do problema, isso tudo possa ser atendido. Larissa, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha elabora uma série de iniciativas e medidas de apoio aos familiares. Compartilhe conosco um pouquinho quais. Bom, nós, como fazemos em todo o mundo, a gente procura desenvolver metodologias que sejam adequadas ao país, né? Então, a gente está finalizando esse ano um programa piloto de acompanhamento a famílias em que a gente procura fortalecê-las para que elas também desenvolvam mecanismos de autocuidado, porque como a prioridade dessas famílias se torna a busca, já cuidar da sua saúde, cuidar da própria relação familiar, isso já deixa de ser uma prioridade e elas ficam muito sozinhas. Então, fazer um programa de acompanhamento para fortalecer é o que a gente tem feito com atividades de diversas ordens, agora online por causa da pandemia, né? A gente também tem trabalhado com algumas instituições em São Paulo para desenvolver um piloto desse centro de referência multidisciplinar e também uma rede de atenção, por exemplo, as famílias precisam de assistência jurídica, assistência psicológica, assistência médica, mas com um enfoque bem diferente, porque a gente não está falando de luto, como a gente escutou aí nas entrevistas. Né? Então, tentar estabelecer uma rede com profissionais capacitados que possam trocar experiências, se apoiar, é algo também que a gente tem feito, né? E fazendo esse intercâmbio entre o que a gente tem aprendido com as famílias e o que a gente tem aprendido com as autoridades aqui do Brasil e a nossa experiência externa de outros países. Dessa maneira, a gente entende que juntos, né, se pode construir respostas. Com certeza. Larissa Leite, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada pela entrevista, viu? Até a próxima. Boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde a todos.